CCG ou Comissão de Contramedidas Go é uma organização do mangá e anime de Tokyo Ghoul dedicada a exterminar esses monstros chamados Ghouls e trazer a paz para a humanidade. Mas essa também é a organização mais hipócrita de todo o universo dos animes e mangás, principalmente por conta de seus segredos, mistérios e métodos cruéis que não são revelados ao público geral. Essa corrupção já começa na criação da CCG. Os membros do clã Washu foram os responsáveis por fundar a grande CCG, um clã que desde antes já era conhecido por exterminar e caçar ghouls. E a CCG foi fundada após um conflito com um poderoso ghoul de um olho só. E esse clã também tinha uma longa relação com uma organização chamada Vi. E vendo assim, tudo parece ser normal e nada suspeito. Apenas humanos querendo exterminar a ameaça Ghoul de seu mundo. Mas o buraco vai bem mais fundo do que isso. O clã Washu de exterminadores é formado não por humanos, mas sim por Ghouls canibais que já nasceram com células RC muito poderosas por conta desse seu costume, sendo Ghouls puros e fortes Takujas, mas que desde antes se passam por humanos caçadores de Ghouls, resultando então, um tempo depois, na formação da CCG tão grande e incrível que conhecemos até o final do mangá, comandada por esse clã composto completamente de Ghouls. Então a hipocrisia já se estabelece nesse momento, onde Ghouls poderosos e fortes fingem serem humanos e comandam uma organização que foi feita para caçar e exterminar Ghouls enquanto protegem a humanidade. E também essa longa relação que o clã Washu tinha com a organização Vi também tem a ver com essa hipocrisia, porque a organização Vi também era composta de Ghouls, assim como alguns Ghouls do próprio clã Washu fazem parte da organização Vi, com novos membros sendo adicionados pela família principal. E para manter o puro sangue do clã, usavam ventres de Ghouls para produzir ainda mais de seus membros, ou até outros soldados para fazer seu trabalho sujo, principalmente os meio Ghouls que são desenvolvidos no jardim, como Arima e Furuta, meio Ghouls defeituosos, fortes, sem cágunes e que se mesclam perfeitamente na comunidade humana, mas com um tempo de vida muito mais curto que o normal. Então aí vai mais um detalhe: Arima, o mais forte da CCG, também era um meio Ghoul caçando os Ghouls. E o real objetivo dessa organização Vi, que estava junto do clã Washu, era manter o equilíbrio entre humanos e Ghouls, garantindo que os Ghouls não se tornem a raça dominante, caso contrário, eles mesmos teriam problemas com a alimentação, mas ao mesmo tempo fazendo com que eles fiquem escondidos nas sombras para que os humanos também não exterminem completamente os Ghouls, usando a CCG para seus próprios benefícios e tudo o que eles queriam fazer, exterminando qualquer um que estivesse no seu caminho para o equilíbrio entre humanos e Ghouls, sejam eles Ghouls ou humanos. E durante um tempo, sua maior ameaça foi a Ogre-Tree. Mas ainda falando dessa corrupção e hipocrisia, apesar de tudo isso, com os experimentos usando Ghouls, a família que comanda a CCG sendo completamente composta de Ghouls e seu envolvimento com uma organização criminosa, a Vi, o problema da hipocrisia da CCG não tem a ver apenas com seu núcleo corrupto de Ghouls, porque normalmente, mesmo o núcleo de uma organização sendo corrupto, os seus membros ainda podem consertar isso, sendo pessoas de bem, pessoas justas e que realmente querem de verdade trazer a paz para os humanos, pensando que estão fazendo o certo da maneira certa. Mas isso não é algo assim tão constante na CCG. E para comprovar isso ainda mais,
vou mencionar um pouco de um vídeo que eu falei sobre o universo de Tokyo Ghoul sendo injusto, onde os ghouls são menosprezados, oprimidos e considerados mais monstros do que humanos que matam apenas por diversão. E isso acontece exatamente por conta da existência da CCG, onde o crime de esconder um ghoul pode ser pior do que um assassinato cometido por um ser humano, sendo que boa parte dos ghouls não mata por diversão, e sim por necessidade, assim como nós, humanos, matamos animais para poder viver. Mas o maior problema nos investigadores na CCG é que a grande maioria deles não se importa com civis humanos, com segurança, muito menos com qualquer outra coisa sem ser os ghouls. A maior prioridade deles sempre vai ser a missão e não o público em si. E o maior problema disso são os investigadores que se importam apenas em matar e torturar ghouls, por causa que eles simplesmente têm vontade de vê-los sofrendo ou indo longe demais por simples informações que poderiam ser obtidas de uma maneira, digamos assim, mais humana, tornando alguns desses investigadores mais monstros do que os próprios monstros que eles dizem caçar, não considerando ghouls como pessoas com sentimentos ou família, porque a única real diferença entre ghouls e humanos é de onde vem a sua comida. A situação seria a mesma se os animais fossem tão espertos, inteligentes, conscientes e sentientes, assim como os seres humanos, com famílias, emoções e pensando como nós. Mas os investigadores da CCG são totalmente controlados e coagidos a acreditarem que ghouls não são nada além de monstros assassinos, não importando a situação. Mesmo que o ghoul não tenha feito nada em toda a sua vida, ele é culpado por ter nascido o monstro que ele é. E o melhor exemplo que mostra isso é a morte da mãe da Hinami no começo do mangá, onde o investigador Amon Koutaro cometeu um crime de violar um túmulo apenas para descobrir sobre a Hinami e sua mãe. Um crime que não valeu de nada, afinal, os fins justificam os meios se for para exterminar ghouls. E mesmo aquelas duas ghouls sobrevivendo escondidas e se alimentando de pessoas que já estavam mortas e nunca tendo sequer machucado um ser humano, elas foram caçadas e perseguidas pelo simples fato de serem ghouls. A CCG nunca deu uma chance para nenhum daqueles que capturaram se explicarem ou sequer os consideram inocentes, independente de sua história ou estilo de vida. Eles julgam os ghouls pelo medo que os humanos têm dessas criaturas, deles serem assassinos sanguinários e sem coração. Mas vocês podem estar pensando se o medo deles é justificável de matar sem questionar. Mas tem algo ainda pior. Alguns investigadores da CCG nem sequer estão ligando pro medo, perigo, julgamento ou coisa assim. São apenas assassinos sem coração, usando a desculpa de serem investigadores da CCG para matar ghouls e os torturar livremente sem que eles sejam julgados por qualquer um de seus crimes. Aquilo, ghouls são monstros. Humanos que fazem monstruosidades são melhores do que eles. E a CCG, além de corrupta e hipócrita, é manipuladora, usando o ódio ou desejo de vingança de simples crianças que tiveram suas famílias mortas por ghouls para transformarem elas em investigadores que seguem ordens cegamente e que matam sem pensar na lógica ou até em suas próprias emoções e julgamento. E não importa o que a CCG faça, a organização sempre vai estar certa. Como, por exemplo, quando eles usaram meio ghouls explicitamente como investigadores, o conhecido Esquadrão Quinks, humanos com Quinks implantados em seus corpos. Vocês não acham que seria uma grande hipocrisia uma organização controlada por ghouls secretamente
usar experimentos de meio gol para combater outros gols realmente é algo um pouco confuso e também hipócrita. Mas ainda assim, esse novo esquadrão ainda assim foi aceito pela CCG e pelos humanos que queriam exterminar os gols, apesar da suspeita temporária. Afinal, aqueles Quinks ainda eram humanos. Claro que no universo injusto de Tokyo Ghoul existem os dois lados da moeda, com humanos bons e Ghouls monstruosos, e humanos mais monstruosos que os Ghouls, que são mais humanos que a humanidade. Porém, mesmo assim, a CCG sempre vai ser o lado mais hipócrita e até errado dessa história. Afinal, são eles que estão usando os seus próprios monstros para poder combater aquelas criaturas existentes nesse mundo, matando e julgando os Ghouls simplesmente pelo fato deles estarem vivos. A CCG é a organização mais hipócrita de todo o universo dos animes e mangás. E me falem nos comentários de qual lado vocês ficariam se estivessem no mundo de Tokyo Ghoul. Eu admito que eu, pela lógica, estaria ao lado da CCG, mas sabendo de toda a hipocrisia, eu duvido que qualquer um apoiaria essa organização esquisita. Então não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, porque eu espero ver todos vocês nos próximos vídeos.